Olá, o Mulher Mais hoje tem a honra e o prazer e a alegria de trazer para ser entrevistada a Vânia do violino. Eu estou tão feliz com a sua presença aqui, Vânia. Você vai conversar conosco, com a Marília, no nosso Mulher Mais, que está hoje de parabéns e muito feliz pela sua presença. Opa, querida, obrigada pelo convite, Rosário, Marília, obrigada. Tô feliz demais, esse espaço Mulher Mais, a gente se sente mais, assim, né? Tá Gostoso certo. demais. Mas é justamente por isso que você recebeu esse convite, né? De ser mulher mais. Porque aqui são essas mulheres determinadas, essas mulheres que têm uma história para contar de luta, de determinação, de conseguirem conquistar seus objetivos. E estudando um pouquinho da sua vida, eu vi que a sua história aí com a música começou desde muito nova. Eu queria que você começasse falando sobre esse comecinho da sua história na música. Menino, para eu começar a falar de mim, eu tenho que falar da mamãe primeiro, né? Tá certo. Mamãe Dona Gal, minha mãe, Maria das Graças, né? Vou falar um pouquinho da história dela para que vocês compreendam como é que eu cheguei nesse universo, né, que eu vivo. Minha mãe, ela foi empregada da casa do poeta piauiense Torquato Neto, né? Então ela morou no Rio de Janeiro na época do período da Tropicália. E ela vivenciou muita cultura, muita riqueza, muita música, muitos artistas conhecidíssimos hoje em dia, principalmente na época já eram, né? Gal Costa, Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso, e todos praticamente eram de casa, da casa do poeta Torquato Neto, né? E ela era empregada da casa, mas nunca foi tratada como a empregada. Ela era a pessoa que acalentava, dava carinho para todo mundo e tratava bem, né? Eles não só pediam para ela fazer as coisas, mas ele pedia para ela estar perto, né? Então, assim, não tinha um vínculo apenas empregatício, mas também aquele vínculo afetivo, né? Exatamente, ela era muito cuidadosa com todos da família e todas as pessoas que visitavam a casa do poeta, né? E daí ela, inclusive, ela compreendeu quase o grito dele de dizer que ia se desfazer da própria vida, porque previamente, antes dele do suicídio, ela interpretava as poesias pequenininhas que ele colocava na geladeira e dizia para toda a família: essas poesias não estão certas. Ele está dizendo que não está bem, vocês não estão vendo isso. Aí todo mundo chamava ela Galzinha, para com isso, ele é um poeta, poeta ele viaja, poeta ele interpreta a vida do jeito que ele quer. Hoje ele tá bem, amanhã ele tá ruim, amanhã ele tá bem, depois ele tá bem de novo. E aí ela foi interpretando e tentando entender o alerta, né? E antes do suicídio, ela pegou ele várias vezes antes Tentando. tentando, né? E inclusive ela já deu reportagem, tem reportagens aí antigas, né, que e ela passou para Meio Norte, se eu não me engano. Algumas TVs aqui de Teresina já foram fazer essa reportagem sobre a vida do poeta. E ela foi entrevistada porque ela viveu de perto É o isso, né? arquivo vivo da vida dele, né? Uhum. Então é tão assim importante esse depoimento, porque se trata de um dos nossos maiores poetas, Sim. músicos, né, assim, do Piauí, e você tem essa ligação familiar, não é? Sim, porque eu não li sobre Torquato Neto, eu ouvi as histórias que minha mãe contava, e é mais do que um aprendizado, você presenciar as histórias sendo contadas por uma pessoa que esteve ali, né? E então, quando ela contava isso para alguém, eu era criança e ficava, uau, quem é esse cara? Né? Poeta, o que é isso? O que que significa? Naquele tempo, o nosso Google era, né? Mais livros, né, de pesquisas, e então eu fui atrás de conhecer um pouco mais, e aí li a história dele na época ainda. Depois eu fui ver, ele foi encontrado morto pela empregada da casa, minha mãe, né? Olha só. Então, na despedida dele, das tentativas anteriores, ela tentou alertar e depois ela disse assim, eu sabia que ele ia fazer isso. E aí minha mãe, ela tinha um sonho de se tornar uma repórter, jornalista, né? E ele disse assim, pois eu vou ajudar você, você vai estudar para ser, se você quiser. E aí ela saiu do interior daqui do Piauí para chegar lá, ela tinha esse sonho, né? E só que ela se encantou com a música, se encantou com a arte, se encantou com toda a história que estava vivenciando, né? E logo após a morte dele, ela veio para o Piauí, casou,
teve os filhos, né? E aí ela deu continuação àquela história que ela viveu, aplicando toda a convivência daquela cultura viva, né? Que ela esteve ali. Inclusive, o nome dela, Maria das Graças, é o mesmo nome de Gal Costa, né? O mesmo nome de Maria da Graça Gal Costa. E foi o poeta que apelidou as duas, porque eles disseram na época que Maria das Graças, lá na Bahia, é Gal, né? Quem é Maria da Graça é Gal. É como se fosse o José Marcos. Como é que se chama? Um apelido de dois nomes aqui. Maria Luísa Malu. Malu. Isso, Maria Luísa Malu. Junta todo o nome, né? Maria das Graças, Gal. Raimunda Dica, às vezes, né? Né? E assim. Exatamente. E é interessante você dizer isso, porque quando eu estava estudando, assim, lendo sobre você, eu fiquei na dúvida em relação à escola. Será que o nome do projeto da escola é por conta da Gal Costa, mas eu vi que ela fala muito na mãe dela. Sim. E fiquei na dúvida, então acaba sendo Então uma eu junção, preciso, né? exatamente, todas as vezes eu preciso contar essa história, porque é um vínculo, sim, que teve com a convivência que ela teve no período da Tropicália, que Gal Costa estava lá, que cantava, que ela via tudo, que ela se encantava com tudo, e ela aprendeu a cultura e ao mesmo tempo se infiltrou com aquela momento delicioso da nossa história, né? O período da Tropicália, o tropicalismo, né? E levou o nome de uma das mulheres mais famosas na voz, a própria Gal Costa, né? A Gal Costa Então, foi considerada ela uma das chamava- melhores cantoras, né? Sim, ela era chamada... Tinha até disputa com a Elis Regina. Exatamente, ela era chamada de Gal Costa, Gal do Rio, e minha mãe era Gal do Piauí, Olha aí, viu? né? Olha, então, assim, não é, Marília? É tão interessante a história, não só pela essa convivência da mãe dela com o Torquato Neto, como também a influência das mulheres, mães, com as filhas e Sim. filhos, né? Toda a maioria de artistas, seja artista plástico, seja cantor, sempre tem uma influência muito forte da mãe, né? Sim. É o seu caso aqui, a história é confirmando, né? Isso aí. Exatamente. Então, quando ela voltou para o Piauí, ela casou, né? Teve os filhos. E aí ela me colocou, quando você falou assim, tão nova, realmente eu tinha 4 anos de idade quando a minha mãe me colocou na primeira experiência com projeto social. Esse nome me persegue a vida toda. Projeto social é uma coisa que realmente foi degrau por degrau de cada passo que eu dei na minha vida. Então, projeto social, eu entrei com 4 anos de idade no coral Raio de Sol, da professora Cláudia Tenório. Na época, ela teve o apoio da prefeitura, né? Então, em 1985, eu tinha 4 anos, surgiu o coral Raio de Sol, lá na Zona Norte de Teresina, né? E eu morava vizinha, e a minha mãe, uau, vai ser aí que ela vai começar. Entendeu? Então ela já tinha vontade de me colocar em alguma coisa, mas assim, devido às dificuldades e aonde teria as possibilidades, ela não tinha ideia, mas a força do universo já foi direcionando. Então, voltando, né? Você disse que teve no projeto social, e aí esse nome é algo que anda junto com você, porque hoje você retribuiu o que você teve, né? Exatamente. Quando eu entrei com 4 anos de idade no coral Raio de Sol, da professora Cláudia Tenório, é uma segunda mãe para mim, me ensinou, menino, tira a mão da cabeça, menino, se comporta, mantém postura, esses detalhezinhos de comportamento de palco, pequenininhos, mas leva para a vida toda, né? E hoje eu faço com os meus alunos, eu aprendi muito com a professora Cláudia Tenório, inclusive a dominar crianças. E foi o meu... fácil, né? Foi Lidar com adolescentes. olhar, linguagem, carinho, rigidez, né? Tudo eu aprendi com a minha segunda mãe, que é a primeira mãe musical, né? Aliás, segunda mãe musical, porque minha mãe também me ensinava muita coisa dentro da área da música. E aí, o Coral Raio de Sol, ele era um coral infantil, de 4 até 11 anos de idade. Quando eu tava com 11 anos, eu já tava mais assim, formadinha, não, já tem que sair. Coral é infantil, já não quero menina com corpo de... querendo ficar moça, que tem que ser tudo criancinha. Mas, quando fui, aos meus 11 anos, estava surgindo outro projeto social. Em 1993, estava surgindo a Orquestra de Câmara de Teresina, com o professor Emanuel Coelho Maciel. Então, eu saí do coral Raio de Sol infantil com a professora Cláudia Tenório e entrei
já na orquestra de câmara. Fui fazer a minha inscrição lá e, mais uma vez, minha mãe me direcionou, porque foi ela que escolheu qual instrumento que eu ia fazer. Lá tinha muitos, tinha viola, violino, viola, violoncelo, contrabaixo. E ela disse assim, não, ela vai fazer violino. Aí eu, violino. Só obedeci mesmo. Pronto. E quem foi meu primeiro professor na época foi o próprio professor Manuel Coelho Maciel, que é se eu não me engano, ele é de Brasília, né, a família dele. Mas ele trouxe a cultura da música de instrumentos de cordas friccionadas para Teresina, para o Piauí. Virou Então, maestro, né, também. Exatamente. Foi ele que fundou a Orquestra de Câmara de Teresina, que hoje é a Orquestra Sinfônica. Viu? Então, a minha vida começou musicalmente aos 4 anos de idade. Mudei de projeto social para outro projeto social, que é a Orquestra de Câmara. E foi logo se transformando no meu trabalho, no meu emprego, né? E comecei a ganhar dinheiro com a música. Eu disse assim, uau, já amo o que faço, ainda vou ganhar dinheiro com isso. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu comecei a ser bolsista do projeto e eu já comecei a ajudar dentro de casa, comprar coisinhas, né? Coisinhas para comer, material de limpeza. Olha aí, mãe, que eu trouxe para a senhora, presentinhos para a família, sabe? E eu estava me sentindo uma criança pré-adolescente já com responsabilidades, porque a música estava Era me uma trazendo. mulher empoderada já desde nova, viu? Exatamente. Aquilo que a gente estava falando, Maria, no início, que às vezes quando a pessoa gosta do trabalho, aquilo nem é trabalho, é um prazer, né? Você Minha mãe dizia isso. Quem gosta do que faz não precisa trabalhar. Exatamente o que eu mencionei nos bastidores aqui antes de você chegar, que a gente estava conversando com a Terezinha, porque a Terezinha, assim, ela faz 1001 coisas e a gente estava e ela disse que é prazeroso, tudo que ela faz, Mas é ela mesmo, é disse muito isso. gostoso. Quando a gente faz gostando, a gente nem vê o tempo passar, né? É verdade. Então, pois é. Daí eu já me tornei profissional na música, porque o violino foi me transformando profissional, né? Eu comecei a compreender que era um universo de muita responsabilidade, porque a música você tem que estudar muito para compreender. E é uma responsabilidade, porque se você erra uma nota, você machuca alguém que está ouvindo, né? E se machuca também. Então, e o violino, ele é um instrumento não temperado. O teclado é um instrumento temperado. Você toca, a nota já sai. O violino, você toca, a nota sai, mas não é qualquer. Vai sair um som que você tem que procurar. Qual é a nota certa, né? Então, compreendi o tamanho da responsabilidade que eu estava carregando comigo, mas eu estava carregando já entendendo que eu estava fazendo corretamente, só precisava continuar com a responsabilidade dos estudos, né? Fora o acompanhamento da escola, né? Tinha contraturno, eu estudava de manhã, depois eu ia para a orquestra de tarde. Eu morava ali, sempre morei ali onde eu nasci, né? No Parque Alvorada, Zona Norte de Teresina. Norte, né? E às vezes a gente não tinha condição de pagar ônibus naquela época, né? E eu ia ou de bicicleta, do vizinho, pedia emprestado, que a gente não tinha. Ou não tinha ninguém, não, o vizinho não empresta bicicleta hoje, então tenho que ir a pé. Então eu ia a pé e chegava lá, tinha a minha aulazinha, tudo direitinho. Não tinha o instrumento ainda, mas quem estava tocando bem conseguia levar o instrumento para casa. Então eu tinha que estudar bastante para poder começar a tocar Tem bem, direito de levar. para poder colocar o instrumento nas costas e levar para casa. Então Olha só. a gente a minha mãe começou a dizer, então estude mais, passe mais um tempinho. E isso, estudando pelo menos, indo para a Casa da Cultura, que era lá na Casa da Cultura, né? Foi o meu palácio da música, segundo palácio da música, né? Eu entrei lá, quando eu vi aquele espaço lindo, que lá é muito bonito, né? Hoje, atualmente, ele está precisando, inclusive, de uma renovada, né? Mas na época parecia um castelo, assim, de encantos, né? E quando eu entrava lá, até o cheiro dele eu ainda hoje sinto, aquele espaço maravilhoso, a Casa da Cultura. Então, Era o seu universo, né? O seu conto de fadas. exatamente. Ali, então, quando você entrava, estava vivendo assim em outro universo. Então eu via muita cultura ali dentro. Foi a continuação da minha história, foi a Casa da Cultura também, né? É a Casa da Cultura também, né? Então, gente, a gente está aqui hoje recebendo a Vânia Salles, ela que está aqui porque ela é uma mulher mais, uma mulher de superação de vida que usou todo o seu dom, todo o seu conhecimento para ajudar também outras pessoas.
E se você gostou aqui do nosso canal, se você está curtindo assistir aqui o Mulher Mais, você ativa aí o sininho para receber nossas notificações e dê um likezinho aí, que é muito importante para a gente saber que vocês estão gostando, apreciando nosso conteúdo. Então, Vânia, voltando aqui ao assunto, teve isso, você foi para o Palácio da Música, e aí quais foram os próximos passos? Casa da Cultura ainda. Casa da né? Cultura, o seu Palácio da Música. Exatamente, Né? que é o meu palácio, né? Que hoje em dia já existe o próprio Palácio da Música, né? Que é o novo espaço, a nova sede da orquestra, que era a orquestra de câmara, se transformou na orquestra sinfônica, né? Então, logo após o projeto social Orquestra de Câmara surgir, não muitos anos depois, poucos anos depois, a partir dos anos 2000, o professor Emanuel Coelho Maciel saiu, né, da frente da Orquestra de Câmara e entrou Aurélio Melo, ainda transformando aquela orquestra, acrescentando outros instrumentos, né, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, e aí deixou de ser só uma orquestra de câmara. Aí começou a crescer para a orquestra sinfônica, que é a orquestra de hoje em dia, né? Que hoje tem a regência. Uma das orquestras mais importantes, que ela tem participação nos festivais mais importantes do estado. Um grande festival tem lá a Orquestra Sinfônica de Sim, ela já tem foi bastante plateia premiada também, né? Sim, ela tem uma plateia maravilhosa. Então, aí ela deixou de ser só um projeto social e começou a passar a ser uma empresa, né? Que contratava os músicos e eu já estava lá. E eu deixei de ser bolsista para assinar carteira, né? Nossa, minha primeira CLT da vida já era com aquilo que eu já estava fazendo. Então, foi transformar o meu gosto pela música em uma responsabilidade maior, né? E eu me sentia mais ainda cobrada pela sociedade, pelo maestro, pelo meu naipe de violinos, né? E por mim mesmo, de dizer assim, nossa, agora eu estou carregando mais ainda o nome de música, né, na minha vida, e é muito gostoso de viver isso. Então, fazia com muito prazer. Então, fui só crescendo com a força do universo e me engrandecendo com aquilo que eu já gostava. Né? E eu tive o privilégio, né, de participar de uma banda, né, porque eu sou de uma família de músicos, né, e lá estava a Vânia me acompanhando, né, juntamente com os outros músicos, né, Vânia? Andamos em Parnaíba, fizemos uns shows maravilhosos com a Vânia. Então, você tem esse privilégio de ter sido acompanhada pela Vânia. Onde a gente se aproximou mais, né? A gente já se conhecia um pouco, assim, de ver de palcos, né? E aí, depois, a gente teve a oportunidade de se conhecer no palco juntas. Foi maravilhoso, com o grupo São Brasis, Fátima Castelo Branco. São muitas histórias, né? Vividas ao longo da música. Sim. Vânia, eu acho, assim, que
até mesmo quem não tenha conhecimento da música, quem não seja ligado nesse universo, já ouviu falar um pouco de você, né? E eu tinha, depois eu fui vendo, fui estudando sobre a Vânia, e uma curiosidade, uma coisa me chamou muita atenção, porque tem a história que transformou sua vida, que foi a questão da doação dos violinos, né? E naquele tempo, eu pensei, eu acompanhei por alto em alguns meios de comunicação, e na minha cabeça, os violinos chegaram para um projeto social pequeno que já existia, e aí foi contemplar o projeto. Mas depois eu vi que não, que o projeto nasceu dessa doação, né? Exatamente. É. Então, como falei para vocês, projeto social persegue minha vida, mas é uma perseguição gostosa, sabe? Que ele me dá responsabilidades, né? Porque desde o primeiro, eu era uma criança que estava tendo oportunidade, né? O primeiro projeto. Depois, uma pré-adolescente, abrindo mais ainda caminhos através do universo da música. E fui ao tempo todo. Lógico, a gente está aqui contando uma história bem resumida, que não dá para contar 43 anos, né? Numa conversa de alguns minutos, mas eu vou falar para vocês. O nome Projeto Social é uma importância gigante para uma sociedade. E é como você falou, não foi um projeto que já existia. Eu brincava com as crianças do meu bairro, né? Chamando elas no período do Natal para... Eu sempre gostei de criança. Por quê? Porque eu aprendi a ter liderança com a professora Cláudia Tenório, lá no Coral Raio de Sol. Então, aquele gostinho pela música, de brincar com música, para mim era brincadeira de criança ainda, né? E mesmo eu, depois de adulta, já com a minha família formada ali no meu bairro Parque Alvorada, Zona Norte de Teresina, quando dava no período do Natal, eu convidava todos os meus vizinhos, eu ia nas igrejas, eu ia nas escolas e chamava as crianças, que eu queria brincar de coral. Por quê? Porque o coral já tinha acabado. O coral da professora Cláudia Tenório perdeu o apoio da época da prefeitura, teve alguns probleminhas e aí parou de ter o coral. E era um coral que estava dando continuidade para gerações, porque as minhas filhas já tinham entrado nesse coral. E eu fiquei muito triste com isso. Eu disse assim, não, pois eu vou brincar pelo menos com as crianças do meu bairro. Pelo menos no período do Natal, e vou fazer, porque era o encanto do coral, era chegar ao Natal. E a gente dizia assim, vamos brincar com as crianças? E a gente pede para todas as crianças fazer cartinha para Papai Noel, assim como a professora Cláudia Tenório fazia com a gente também, né? Cartinha para Papai Noel, fazendo pedido. Então isso atraía as crianças. Vamos cantar e ainda vamos ganhar presente, porque a gente vai... Eu conseguia doações, né? E aí, nessa brincadeira de pedir doações para as crianças que estavam cantando no coral. Imagina, um bairro pobre, né? Periferia, né? Um bairro de periferia, com a riqueza cultural de música. Detalhe, eu ainda convidava os pais dessas crianças para me ajudar a erguer uma árvore de Natal de 7,5 metros lá na comunidade. Então, no centro do bairro tinha uma árvore gigante que estava atraindo pessoas para tirar foto. E a gente começou a ficar conhecido ali naquela região. E aí eu pedi a cartinha, mamãe, ajuda aí as crianças a fazer cartinha para Papai Noel, para a gente pedir brinquedos para eles ganharem no Dia das Crianças. Porque é difícil, ali quase ninguém consegue dar um presentinho para o seu filho, né? E aí a gente, nessa brincadeira, isso foi 2011, 12, 13, 14... Todo o tempo a gente brincando no quintal da minha frente, da minha casa, que eu não tenho um quintal, eu tenho uma frente da casa, que é a calçada da igreja, né? Então, a gente brincando com isso. No dia 2 de fevereiro de 2015, eu recebi uma caixa grande lá na minha casa, né? E um bilhetinho em cima. Não tinha remetente. Tinha assim, ó. Agora você tem brinquedos para brincar com as crianças. Não, agora você tem ferramentas para você brincar com suas crianças. E aí eu disse assim, uma caixa bem grande. Como assim, quem foi que mandou? Procurei, não tinha, só tinha lá aquele bilhetinho pequenininho. E aí eu comecei a abrir isso durante o dia, né? Comecei a abrir quando eu fui, Beto, tirar foto aqui. Chamei o Beto, todo mundo começou a tirar foto. Uma caixa tão estranha, eu comecei a rasgar. Quando eu abri, tinha 9 violinos. E a emoção de ver aquilo?
Mulher, foi felicidade catarse. misturado com uma dúvidas. Meu Deus, por que 9? E o bilhete, eu tentando entender que crianças. E aí depois eu entendi, as crianças do coral que eu já tô brincando. Aí eu entendi, compreendi que aquilo ali era um incentivo para eu não só ensinar as crianças a cantar músicas natalinas, mas dar oportunidade para elas aprenderem a tocar o instrumento. E tinha que ser de graça. E você nunca descobriu realmente quem foi ou nem procurou mais Mulher, saber? eu procurei, sim. Inclusive, a equipe do programa do Luciano Huck, que foi fazer a pesquisa lá, que foi fazer aquela entrevista com todo mundo, foi um detetive. Pegaram, foi meu celular para rastrear muita coisa, assim. Eu disse, meu Deus, meu E não celular. conseguiram. Gente, ela tá falando aqui do Luciano Huck porque, para quem não sabe, ela foi contemplada no programa do Luciano Huck e ela teve muita ajuda do programa com o projeto social dela, certo? Eu ainda vou chegar lá. Pois vamos chegar lá. A gente está quase no encerramento. Vamos apressar aí essa história, mas fique ligadinho aí, dê o seu like, ative o sininho para você ficar por dentro aqui de todas as mulheres que participam do Mulher Mais. Pois é, que são Vai, muito Vânia. emocionantes esses depoimentos, né? Se a gente tivesse o tempo todo, a gente ia ouvir mais. Mas continue, Vânia. Certo. Mas já tá chegando, já tá chegando. Tá chegando Eu lá. sempre tento enxugar, mas eu tento. Todas Mas as é vezes porque a que eu sua lembro, história é muito linda, gostosa, é né? muito emocionante. Então- E rara, né? Assim. Então, depois dessa doação anônima, a gente começou a divulgar. Gente, eu fui nas igrejas, né? Eu sou católica, eu participo da igreja da São Francisco, na frente lá de casa, e eu divulguei para as mães, né? Gente, vai ter aula de graça de violino. Leva lá. Só tem 10 vagas, porque 9 violinos. Então, eu já me pergunto por que não foi 10, né? Por que foi 9? Um número. Esse número Que número é esse, né? Um número no dia da data do meu nascimento é 9 de agosto. Será que tem alguma coisa a ver, meu Deus? Enfim, a gente divulgou, né? E aí muitas crianças, não só 10, né? Muitas crianças surgiram, tipo 17 crianças. Nós, não, tudo bem, eu faço 2 turmas. E aí daqui a pouco vai ser a outra turma, fazia 2 horas de aula, né? E ensinava já a teoria com a parte prática. E aí, cada criança começou a divulgar. Eu tô aprendendo a tocar violino de graça lá na casa da tia Vânia, a mesma professora do coral. Aí começou a espalhar ali no bairro. Em menos de 2 semanas, eu tava com 40 crianças. Aquelas mesmas 40 crianças eu divulgava para outras crianças. Em 2, 3 meses, eu tava com quase 200 crianças. E eu tava tentando. Isso eu fazia fotos e divulgava nas redes sociais. Nessa brincadeira de divulgar nas redes sociais, outras pessoas davam like e diziam: olha, eu tenho um violino aqui, tá pendurado na minha parede, você quer? Porque eu tentei, não consegui, eu vou doar para você. E começaram outras doações. E aí eu divulgava a doação do instrumento e dizia assim: olha, você dá aula só de violino? É que eu tenho um teclado aqui também, você aceita para suas crianças você ensinar? Aí o meu marido, Beto Moreno, ensina violão, teclado, bateria. E aí eu comecei a divulgar. Gente, se você tem um instrumento em casa e quer doar, então muitas doações começaram a acontecer. E na época eu estava na Universidade Federal do Piauí, cursando música, tinha alguns músicos, amigos meus lá, né? E tinha os meus amigos da orquestra sinfônica que começaram a ser voluntários. Falei, eu vou lá te ajudar lá com teus alunos. Eu vou lá. Vamos combinar? E a gente combinava uma cervejinha depois, né? E aí, outras pessoas ajudavam até a pagar a bendita cerveja para os professores voluntários darem aula primeiro, para depois a gente comemorar. Aí todo mundo, gente, está muito bonito, Vinícius, isso aqui é um projeto lindo. E aí eu fui orientada, muito bem orientada, por pessoas que acreditavam naquilo ali, que poderia ser uma oportunidade bonita para muita gente, e disseram, vamos fazer uma associação, porque você tem que ter documento disso aqui. CNPJ. CNPJ abre portas, né? Então é um documento que você pode pedir, receber e comprovar que recebeu, fazer prestações de conta e crescer. Né? E aí a gente fez imediatamente essa associação, né? Em menos de um mês, não, em 2 meses no máximo, a gente já estava com a associação formada. E eu compreendendo o que é isso, gente. CPF, CNPJ, sabe, ligar minha vida a um projeto social. E aí sim eu comecei a compreender o que era de fato a criação bem enraizada, com responsabilidades documentadas de um projeto social. E aí eu criei, lógico, não sozinha, mas a partir da doação, a partir dos voluntários, a partir das outras doações, a Associação Amigos da
Dona Gal. E aí a gente pensando no nome, qual o nome vai ser da escola? Como é que vai ser? Aí o Beto, meu esposo, fala assim, Dona Gal, porque foi ela que lhe colocou na música. E ela morreu no ano 2000, né? Uhum. Eu fiquei órfã de mamãe, Viu tudo isso. ainda assim. adolescente, né? Então, ela deve ter visto de algum cantinho lá, de onde ela tá, toda a minha história continuada. E foi muita honra para mim colocar o nome dela, porque eu devo minha vida musical, minha experiência profissional a ela, né? Então, a homenagem de dizer a escola de música vai se chamar Dona Gal, que foi ideia do meu marido, foi muita honra para mim. Então, quando ele falou isso, eu fiz assim, ó. Respirou Nossa, fundo, né? E que lembrou ideia de... maravilhosa. Então, parece a força do universo realmente conspirando para que essa E eu acho continuação. que aí, eu acho que quando ele sugeriu o nome, uma opinião minha, eu acho que você. Tudo fez muito sentido, né? Fez Desde o demais, começo, até gente. pela sua história, a gente vê Parecia que foi um. Encaixou, tudo encaixou, exatamente, né? parecia que já estava tudo escrito, e quando ele falou, eu disse assim, exatamente isso. Então, começou a Associação Amigos da Dona Gal criar a escola de música Dona Gal. Então, a escola ficou lá dentro da minha casa, aquilo chamou atenção nas redes sociais, crianças matriculadas e aprendendo música gratuitamente, não era só violino, eram outros instrumentos. E daí alguém, um repórter daqui de Teresina, que eu não lembro quais foram da época, que foram muitos, né, que visitaram lá e começaram a divulgar a gente, não somente nas redes sociais, mas nas TVs locais, fez uma reportagem que foi escolhida para passar no Bom Dia Brasil. A primeira reportagem a nível nacional. E aí a notícia foi assim, ó. 9 violinos, um doador anônimo e uma violinista com vontade de fazer o bem. Aí vamos lá na cidade de Teresina conhecer. Aí contou a história maravilhosa de um dos meus alunos, né? Foi lindo aquilo ali. E aí foi gerando, parecia uma bola gigante de neve, né? Mas com um propósito lindo de divulgar nossa história. E em tão pouco tempo, no final do ano de 2015, olha só, a doação foi no dia 2 de fevereiro de 2015. Em setembro, aproximadamente setembro, outubro, a gente recebeu a visita do Luciano Huck fazendo a surpresa lá na minha casa também. Eu gritava, se vocês pegarem trechinhos para botar aqui na reportagem, vocês vão rir e chorar com essa chegada dele lá em casa. E aí ele veio e achou maravilhoso, porque olha só, gente, começa lá na Tropicália, começa com Caetano Veloso, Tom Zé, Gilberto Gil, Gal Costa, tropicalismo, com nosso poeta piauiense e minha mãe lá. Né? Então traz toda a história da nossa cultura piauiense no Brasil, né? E aí chega até o Piauí, Teresina, e já me chamaram de filha da Tropicália, né? Porque minha mãe foi uma cria grande lá, a minha mãe não era a filha, minha mãe estava lá, então ela vivenciou, então ela era membro do movimento, ela era membro, né? então Exatamente, participou ativamente, né? Mesmo que ela ficasse na sala, ali sem dizer uma palavra, mas ela estava incluída, estava participando e captando tudo, né? Os passos que ela deu depois disso foi exatamente os frutos que foram gerados. Então, se hoje a gente já chegou a alcançar 1.030 alunos lá na Escola de Música Dona Gal. Se hoje nós temos os frutos da Escola de Música Dona Gal, que foi mais um projeto social na minha vida, a minha mãe, lá no comecinho, na fase adulta, no começo da fase adulta dela, foi a pessoa que aprendeu sobre cultura dentro do tropicalismo e me trouxe toda essa responsabilidade, conhecimento cultural para a vida que hoje em dia é repassada para muitas famílias. A gente já está no finalzinho do programa. Eu queria só que, para finalizar, para a gente concluir aí a sua história, você falasse, resumisse para a gente. Você estava na Orquestra Sinfônica, saiu, foi morar fora, voltou, como ficou o projeto social, finalizando o programa. Fala aí pra gente sobre essa parte aí da trajetória até hoje. Sim, quando foi no ano de 2021, naquele período de 2020, 2021, né? A gente estava na pandemia e aí surgiu uma dificuldade de parceria da Orquestra Sinfônica de Teresina com a prefeitura e teve rumores de que a prefeitura não ia poder continuar com a orquestra porque a orquestra vivia de aglomeração e a pandemia estava pesando. No auge, né?
né? Então, eu disse assim, eu não vou esperar isso acontecer, eu não posso parar com meus projetos, né? Então, eu fui arriscar, dar continuidade a todas as minhas responsabilidades trabalhando fora do Brasil, vivendo, estudando, né? E trazer recursos para cá. E a minha proposta não era só pessoal, era de continuar. Então, fui atrás de parcerias e apoios fora do Brasil. E para isso eu tive que pedir as contas da orquestra, né? Então, foi de rasgar o coração, porque... Mas assim, gente, a gente sempre tem que sair debaixo da asa da mamãe, né? E a orquestra, para mim, era uma mãe. E diga-se de passagem, eu aprendi muito a voar depois que eu tive que soltar a mãozinha da orquestra, que me amparava de tudo, né? Então, a minha base de estrutura de profissional e também de família, depois que minha mãe faleceu, foi a orquestra, né? Então, foi difícil para eu escolher soltar a orquestra, né? A Orquestra Sinfônica de Teresina, mas foi muito importante para mim porque eu dei vários passos bem grandes, né? E tive a oportunidade de levar o nome do meu projeto social para fora do Brasil e fazer muitas parcerias, né? Porém, os Estados Unidos é bom, mas é ruim, e o Brasil é ruim, mas é bom. Não aguentei, não passei no teste da saudade. Lá estava muito bom financeiramente, mas eu não passei. Eu e minha família não passamos no teste da saudade, que é muito difícil, né? Quem já morou fora do Brasil, quem já teve a oportunidade de sair da sua terra natal, sabe o que significa a palavra saudade. Dói. Dói, dói lá no fundo, né? Então, voltamos, e quando eu voltei, intensificou ainda mais. Graças a Deus já tinha passado a pandemia, né? Tivemos muito o apoio do governo do estado do Piauí através do CIEC, Lei de Incentivo à Cultura, né? As leis de incentivo à cultura, todo edital que abre, a gente sempre colocou o projeto para participar, e a gente sempre está sendo aprovado porque a gente mantém uma equipe que faz a contabilidade, que mantém todas as nossas prestações de conta em dia e que faz novos projetos, e a gente não para. São voluntários o tempo todo, mas a gente está o tempo todo atrás de recursos para pagar as pessoas que trabalham primeiro para depois receber, né? Não é aquela coisa fixa mensal. Passa quase 6 meses ou até um ano sem receber, sendo voluntário. E a gente procura estar o tempo todo participando de editais. E aí, gente, o recado que eu tenho para dar para vocês e para todos os telespectadores desse programa maravilhoso, Mulher Mais, é o seguinte. Como eu falei para vocês, projeto social persegue minha vida, mas é uma perseguição de parceria, né? Eu não vou chamar mais nem de perseguição, eu vou chamar de união, de força, né? De mais, né? É uma soma o tempo todo na minha vida e que leva oportunidades para onde eu vou, para onde eu estou indo, não só para mim, não só para minha família, que minha família é a minha estrutura da Dona Gal, da Escola de Música Dona Gal, né? Mas a partir dessa palavra, projeto social, eu compreendi que, principalmente para comunidades que não têm muitas facilidades, né? E muitos conhecimentos também, são muitas pessoas que não têm conhecimento, apesar da tecnologia, apesar da facilitação do celular na mão. Tem gente que não sabe o poder de pesquisas. E projeto social abre olhos, abre caminhos, abre oportunidades. Então, o que eu tenho para dizer é que se você tem uma ideia, se você tem um conhecimento que pode ser repassado para alguém, ou para algumas pessoas, ou para famílias, faça essa ideia transformar naquela frase de Cora Coralina, feliz daquele que aprende enquanto ensina, porque eu tenho aprendido muito com isso. E a minha maior riqueza desse projeto social é compreender que muitas vidas, muitas famílias estão sendo mudadas para melhor através dessa oportunidade do universo musical, porque é uma profissão, né? E quem gosta vai se sentir tão feliz quanto eu me senti com a responsabilidade de fazer o que eu gosto e fazer o bem, agradar outras pessoas e viver feliz. E se eu tive a oportunidade de ser quem eu sou hoje, uma mulher mais, mas foi através de projeto social,
né? Então, o projeto social abriu caminhos para mim, me deu oportunidades, através do primeiro, foi o Coral Rádio Sol com a professora Cláudia Tenório, o segundo, que é a Orquestra de Câmara com o professor Emanuel Coelho Marcel, que se transformou na Orquestra Sinfônica com a Aurélio Melo, e depois disso eu consegui abrir as portas de todas as esperanças do universo, do meu convívio, para mim, para minha família. Eu e meu marido, Beto Boreno, a gente sustenta a nossa família com a música. E a gente sustenta um projeto social com a música. Lógico que não sozinhos, né? Mas através daquele conhecimento de projeto social, através dos documentos legalizados, CNPJ e tudo, a gente compreendeu tanto quanto nós podemos dar oportunidade para outras pessoas. E quem sabe, daqui a alguns anos, dali da Escola de Música Dona Gal, no mínimo, uma pessoa se transforma em mais uma pessoa responsável por outras pessoas e dar continuidade a outros projetos sociais. Vânia, a gente ficaria muito tempo conversando mais com você, mas porque a sua história é inspiradora, né? Inspiradora, emocionante, é real e vem de uma trajetória de sucesso, de sempre dar certo. Nós queremos agradecer a sua presença, a sua emocionante história, que pode ser constatada no dia a dia, no seu endereço, né? Pedir para as pessoas assistirem o vídeo, sinalizarem com o sininho, né? E agradecer profundamente, de coração, a sua presença aqui no Mulher Mais. Também agradeço aqui a Vânia e peço a você, se você gostou dessa entrevista, dessa história inspiradora, que começa ainda na década de 60 com a Dona Gal, como a Vânia falou aqui pra gente, dá aí o seu like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, que essa daqui é só uma de várias histórias inspiradoras que vão estar aqui no Mulher Mais, tá bom? Obrigada, Vânia, pela sua participação. Obrigada a vocês, meninas, eu fico muito agradecida. E não só para mim, mas outras mulheres que passarão por aqui contando a sua história, né? Que possam inspirar outras pessoas, não só as mulheres, mas outras pessoas também do nosso universo, né? Que possamos dar as mãos, possamos ajudar. Porque fazer o bem é plantar sementinhas que dá uma sombra muito gostosa, né? E a gente sabe o tanto quanto isso volta para a gente com o bem também, né? De forma positiva. Muito obrigada, filha Obrigada da Tropicália. Obrigada.